E aí, lá vamos nós para mais um vídeo, continuação aqui. Como eu disse, mês de outubro foi bastante produtivo em termos de leitura, até porque terminando o Jacob Zwe, acabei pegando livros mais curtos para ler. Alguns deles até presentes que me foram dados, né? Por exemplo, esse aqui, O Animal Agonizante do Philip Roth, né? Foi presente da minha querida irmã de vida, Carolina Macchioli, né? Beijo para ela. O seguinte, esse Philip Roth é um autor que é sempre, quando se fala em Nobel de Literatura, o nome dele sempre entra nas bolsas de apostas. Alguma desconfiança do porquê talvez dele não ser indicado por ele ser norte-americano, né? Bem que depois da premiação do Bob Dylan fica um pouco complicado a gente manter um pouco dessa aposta, mas é estranho realmente o nome dele não estar escrito, porque é talvez um dos mais importantes escritores, se não o mais importante escritor norte-americano dos últimos 30 anos. Ele desenvolveu uma trilogia com Casei com Comunista, Pastoral Americana e A Marca, que são romances relativamente grandes que acabam abordando muito das questões dos hábitos culturais norte-americanos e criticados internamente, ou seja, por um próprio norte-americano. Nesse caso aqui, desse livro curto, O Animal Agonizante, a história, o personagem principal, professor de literatura e analista, comentarista de TV David Kepes, que acaba mostrando, contando um pouco da percepção desse personagem sobre o seu envelhecimento. Então, a rigor, quando a gente fala aqui do animal agonizante, a gente está falando de envelhecimento, como as pessoas vão percebendo o seu envelhecimento. Mas é envelhecimento de uma pessoa qualquer? Não. De alguém extremamente vaidoso, que dotar de uma boa capacidade intelectual e mais do que isso, né, uma boa capacidade de sedução. Então ele está falando do envelhecimento de alguém que é vaidoso, com boa capacidade intelectual e que usa e que coloca nesses termos o personagem o processo de sedução como processo de caça. Então ele vai se vendo cada vez mais sendo afastado, tendo diminuído esse poder de caça, né? E aí na verdade ele faz toda essa reflexão a partir de um caso que ele teve com uma ex-aluna cubana chamada Consuelo. E reparem como ele vai sempre, o Philip Roth vai sempre provocando algumas coisas. Então a relação de um professor com aluno que é completamente errado perante qualquer tipo de padrão, mas ele coloca essa questão é, para ser processada, a relação entre o professor norte-americano e uma cubana. Quando ele narra, coloca, dá voz a essa personagem cubana chamada Consuelo, ele mostra muito dos preconceitos que acaba tendo os cubanos que entram, migram para os Estados Unidos, como ele percebe essa questão dos cubanos lá. Bom, e aí a narrativa é nesse sentido, como é que o autor vai se percebendo sua capacidade de definir. E em alguns momentos o Philip Roth ele vai calibrando, digamos, momentos em que essa questão sexual faz com que o livro ganhe um ar cômico, quase pornográfico, com outros momentos em que ele é capaz de fazer uma reflexão muito séria sobre o processo de envelhecimento. Eu conheço pouco a literatura do Philip Roth. Já havia lido alguma coisa a respeito de segunda mão, inclusive sobre a importância dessa trilogia para se entender um pouco mais os Estados Unidos atuais, mas eu recomendo fortemente esse autor. E aí, seguindo o que eu havia feito na apresentação dos Mil Outonos, eu separei um pedaço aqui que eu acho que dá pra gente ter uma noção do que ele está falando no livro, né? Então vamos lá, né? É importante traçar uma distinção entre morrer e morte. Morrer não é um processo ininterrupto. Se a gente tem saúde e se sente bem, é um processo invisível. O final é que é uma certeza nem sempre se anuncia de maneira espalhafatosa. Não, você não consegue entender. A única coisa que você entende a respeito dos velhos
quando você não é velho, é que eles foram marcados pelo tempo. Mas compreender isso só tem efeito de fixá-lo no tempo deles, e assim você não compreende nada. Para aqueles que ainda não são velhos, ser velho significa ter sido. Porém, ser velho significa também que, apesar e além de ter sido, você continua sendo. E esse ter sido ainda está cheio de vida. Você continua sendo e a consciência de continuar sendo é tão avassaladora quanto a consciência de ter sido. Eis uma maneira de encarar a velhice. É a época em que a consciência de que sua vida está em jogo é apenas um fato cotidiano. É impossível não saber o fim que o aguarda em breve. O silêncio em que você vai mergulhar para sempre. Fora isso, tudo é tal como antes. Fora isso, continua sendo imortal enquanto vive. Então essa conciliação do ter sido, que se torna cada vez mais presente com o continuar sendo, é um pouco do que ele explora aqui. A respeito desse tema tratado também sobre envelhecimento e sobretudo sobre o envelhecimento dos conquistadores, tem um filme muitíssimo interessante chamado Venus, que propiciou uma indicação ao Oscar de um ator super velho. Tá, eu não vou lembrar o nome aqui, mas fica a dica para além do livro, Animal Agonizante, fica a indicação também de assistir o filme Venus. Tá bom? Um abraço, meus amores, até já.